Aqui, tá. Professor. Oi, sim, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. No link da videoaula de Coccus geral e Staphylococcus, está escrito este vídeo, mas não tem nenhum vídeo. É só o vídeo de apoio mesmo, só para a gente saber. É porque tem um vídeo, são 2 aulas de gram-positivos, a segunda tem um vídeo, a primeira está sem um vídeo. Aí eu quero saber se é só o slide ou... Dani, pode falar? Obrigada. Botou. Eu te mandei, lembra? Acho que foi tu que colocou, mas eu posso dar uma olhada e colocar de novo, não tem problema. Eu faço isso logo assim que acabar a aula, pode ser? Sim, obrigada. Tá? Desculpa. Imagina. Que engraçado. Bom, depois a gente vê isso, então. Obrigado por ter lembrado, Melissa. Imagina, obrigada. Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, esse encontro vai ser dividido em diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas. Eu vou fazer o que eu fiz na aula passada, fazer um sumário, tá, muito rapidamente, para a gente, só para resgatar alguns pontos que a gente apresentou nos diversos vídeos. Eu botei tudo, claro, numa apresentação só, e depois a professora Daniela vai fazer a mesma coisa com Coccus, e aí a gente deixa aberto a intervenção dos demais professores que se encontram presentes. Professores, quando eu digo, eu enquadro a todos que são do núcleo da ICB, a professora Ana Maria, a professora Andréia, a professora Júlia, as doutorandas, os mestrandos que estão aqui todos participando. Então, vamos começar. Primeiro, o propósito de um teste laboratorial. Eu acho esse slide super importante, embora ele seja super simples. Um teste laboratorial, e como eu disse a vocês, independe se esse teste deixa eu zerar aqui. Independe se esse teste é de microbiologia, de parasitologia, de bioquímica, de imuno, do que for, ele tem que ter um propósito. Os testes não são não são razão para outra coisa que não seja auxiliar o clínico a fazer um diagnóstico rápido e acurado. É para isso que serve um teste laboratorial em primeira instância. Logo a seguir, serve também para ajudar na orientação do estabelecimento do tratamento. Então, além de você identificar, no caso da microbiologia, parasitologia, virologia e micologia também, além de você identificar o agente, os agentes envolvidos, tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar. Ok. Uma outra coisa que o teste laboratorial pode servir é para monitorar o tratamento, quer dizer, você tem uma orientação de estabelecimento do tratamento, depois você monitora se esse tratamento está sendo efetivo ou não, e também serve para fazer monitoramento epidemiológico, né, quando necessário, seja num espaço pequeno, por exemplo, dentro de um hospital, ou seja na comunidade, num espaço maior, numa cidade, num país, etc. Alguns conceitos nós vamos também passar, não vamos nos fixar muito neles, mas vamos lembrar: sensibilidade é a capacidade de um teste de detectar corretamente as pessoas com a doença. Então, o que um teste deve ter é evitar falso negativo. Então, ele deve ter uma alta sensibilidade com isso. Ele evita que indivíduos que são positivos fiquem fora desse diagnóstico. Especificidade, ao contrário, evitar falso positivo. Você quer detectar exatamente quem tem a doença. E a acurácia é a soma dos dois, né? Então, um teste será tanto mais acurado quanto mais sensível e específico ele for. Valor preditivo positivo e negativo depende da prevalência da doença no local onde você está utilizando o teste. Então, por exemplo, um valor preditivo positivo ele será tanto mais importante, tanto mais forte, quanto maior a prevalência de determinada doença quando você estiver estudando. Aqui embaixo, não sei se vocês repararam, tem uma página, e essa página você pode utilizar para fazer os cálculos de todas esses dados, essas definições. Então, o que é desejável num teste? Que ele tenha alta sensibilidade,
que ele tenha alta especificidade, que ele detecte a etiologia e o perfil de sensibilidade aos antibióticos. A maioria das abordagens, especialmente em bacteriologia, em virologia, coisa diferente, mas em bacteriologia é cada vez mais importante que você não apenas detecte a etiologia, mas também informe ao clínico qual é o perfil de sensibilidade aos antibióticos. É desejável que esses testes sejam rápidos, porque o paciente terá uma menor morbidade e a taxa de mortalidade por uma doença mais grave também será reduzida, e além de todos os custos individuais e coletivos. É importante que muitos desses testes sejam de baixa complexidade para que se possa descentralizá-los, né, e possa ser point of care. Isso há aí uma certa... os testes point of care, tipo um teste, por exemplo, para hepatite, um teste rápido, ou o próprio teste para a detecção dos anticorpos quando o coronavírus, quando o SARS-CoV-2, eles têm uma função muito boa, porque eles descentralizam, eles fazem com que o sistema fique mais fluido, mas, atenção, eles têm que ser utilizados com todos os mesmos preceitos, conceitos e fundamentos de um teste normal de laboratório, e não devem ser vulgarizados, né? Porque o mau uso desse teste, especialmente o teste, por exemplo, disseminado vender, por exemplo, teste de detecção de anticorpo para SARS-CoV-2, é um risco muito grande, porque o sujeito pode se interpretar como bem quiser, e isso pode gerar um custo adicional. Não vamos entrar nisso, mas, enfim, essa é uma questão que merece ser discutida e ser levada em conta. Essa figura eu mostrei também para vocês num dos vídeos, e eu gosto muito dessa figura. Ela não é nova, ela já tem 8 anos, mas eu gosto muito porque ela é uma figura que não vai perder a importância dela. O caso aqui é o seguinte: você tem os resultados de um teste, e aí você precisa saber o seguinte: esse teste tem um poder por ele mesmo, pela acurácia dele, e pela educação dos usuários. Ele tem um poder para mudar uma decisão do clínico. Ele consegue orientar o clínico para fazer um tratamento correto. E, finalmente, o mais importante, um teste pode melhorar o resultado, o desfecho para o paciente. É isso que importa no teste. Não há nenhuma tecnologia, nenhuma sofisticação em laboratório que seja mais importante que ligar isto. Você pode ter a melhor infraestrutura de laboratório, que se o teste não tiver impacto, se ele não tiver um impacto clínico, que é exatamente essa sequência dessas 3 últimas setinhas, ele serve muito pouco, se é que serve para alguma coisa. Bom, então, outra coisa que eu havia dito a vocês, também de uma maneira muito superficial, fases de um processo de um exame laboratorial. Você tem fase pré-analítica, a fase que antecede a realização do exame propriamente dito, a fase analítica, aquela que está dentro do laboratório, e a fase pós-analítica. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar da fase pré-analítica, ela começa com a consulta e avaliação do paciente, feito pelo profissional de saúde, a grande maioria das vezes feito pelo médico. É feita uma solicitação do teste, né, ou dos testes. Geralmente se pede um perfil, e aí há que ser muito racional. Esse teste realmente é necessário? É necessário, porque se não é necessário, nós estamos gastando dinheiro sobrecarregando o sistema. Nós sabemos para que serve, o que responde efetivamente esse teste. Nós precisamos do teste urgente, mas é urgência de verdade, porque todas essas considerações elas acabam criando uma demanda para o sistema, seja para o hospital, seja para o laboratório privado, seja para onde for, que tem que ser racionalizada. Ela não pode ser feita sem que se utilize critérios racionais para fazer a solicitação. E outra parte super importante na solicitação do teste, na fase pré-analítica, é que ele seja feito com uma clareza e completude dos dados.
Então, quem solicita o teste, o médico, por exemplo, ele deve ser o mais detalhista possível. E aí, por exemplo, às vezes um teste, um sistema de solicitação, por exemplo, dentro de uma instituição hospitalar, ele muitas vezes ele é um sistema eletrônico, né, para facilitar, para tornar mais fluido a transmissão de dados, mas às vezes isso é de tal ordem simplificado que algumas coisas fundamentais que devem ser informadas, como, por exemplo, comorbidade, suspeita diagnóstica do clínico, resultado de outros exames que o paciente possa trazer de outro local, ou exames de imagem, ou exames sugestivos, que possam dar ao laboratório mais subsídios para que o laboratório possa dizer, olha, eu tenho um outro teste aqui, ou eu vou usar um meio de cultivo especial. Então, essa clareza e completude dos dados, nome completo, endereço completo, comorbidade, suspeita diagnóstica, resultado de exames, etc., deve ser preenchido de forma fundamental. Isso é fundamental e é essencial para uma boa fase pré-analítica. Aqui eu vou passar rápido, mas quero dizer a vocês, quero chamar a atenção do que está em preto aqui. A qualidade de um teste laboratorial depende da qualidade da amostra. Então, uma amostra mal coletada ou uma amostra coletada de forma inadequada ou transportada de forma inadequada pode levar com que nós tenhamos um resultado, eventualmente nós vamos ter um resultado, e esse resultado simplesmente não diz nada porque a coleta foi feita ou no local inadequado, ou de forma inadequada, ou transportado de forma inadequada. Então, se o clínico deve proceder à coleta, por exemplo, coleta de líquor é feita pelo médico, se ele deve proceder à coleta, e alguma coisa que ele não tem domínio, ele está suspeitando de um determinado agente em particular, pega o telefone e liga para o laboratório, no WhatsApp, sei lá, qualquer forma de transmissão rápida de informação. Na fase analítica, então, nós temos dois métodos, fundamentalmente, métodos fenotípicos e métodos moleculares, né? Eu botei o sorológico junto com os fenotípicos. Os fenotipos identificam coloração, crescimento em meios especiais, ou em crescimento em ambientes diversos, especialmente diferenças de temperatura, presença de dióxido de carbono, ausência de oxigênio, tipo de colônia, metabolismo de açúcares, aminoácidos, crescimento ou não em presença de antibióticos, tudo isso são características fenotípicas exploradas por esses métodos, que são os métodos, finalmente, são os métodos mais clássicos, né? E os métodos moleculares, que são mais recentes, são aqueles que detectam, via de regra, fragmentos específicos, a maioria das vezes de DNA, mas às vezes também de RNA, e são utilizados também para detectar genes relacionados à virulência ou mutações relacionadas à resistência a antibióticos. E pode identificar genótipo, portanto, fazendo aí uma classificação abaixo do nível de espécie, que pode ser importante para a identificação de surtos dentro do hospital. Nós vamos ver se há uma expansão de um determinado genótipo, de um determinado clone dentro do hospital, e podemos, com isso, monitorar se está havendo uma transmissão daquele agente etiológico dentro do hospital. Se os genótipos são iguais de todos os pacientes, ou da maioria dos pacientes, ou de um grupo de pacientes, nós vamos nos aproximar da ideia de que está havendo uma expansão clonal. Se é uma expansão clonal, clonal eu quero dizer de genótipos iguais, é que nós estamos tendo provavelmente um surto naquele local. Então, esse é o fluxo fenotípico, né, para dizer de alguma maneira, de um laboratório tradicional de medicina, de bacteriologia. Ele usa primeiro a microscopia como base, depois ele utiliza o cultivo, às vezes cultivos em meios absolutamente inespecíficos, meios enriquecidos, outras vezes com alguns inibidores ou alguns indicadores. A colônia isolada vai para o antibiograma, aqui embaixo, né? Vocês estão vendo os disquinhos e o meio de cultivo, e vai para a identificação, que pode ser um painel mais rústico, mais antigo, com esses tubos que a maioria eram preparados em house mesmo, ou hoje em painéis, micropainéis, com uma quantidade grande de meios diferentes, com aminoácidos, com açúcares, etc.,
e cujo o ser positivo ou ser negativo determina no final um algoritmo e que a gente consegue identificar a espécie. Então, a microscopia ela tem uma utilidade, ela tem algumas vantagens e uma utilidade primordial. Ela é a primeira evidência que vocês vão ter sobre a etiologia. Então, embora a microscopia tenha desvantagem de ter uma baixa acurácia, ela tem uma baixa sensibilidade e especificidade de uma maneira geral, mas dependendo da amostra e dependendo do quadro do paciente, ela pode ser muito acurada, mas apesar dela ter, de forma geral, essa baixa acurácia, ela pode ser realizada rapidamente, e às vezes é o único que vocês têm como resposta rápida. Ela tem baixo custo, ela é de execução simples, necessita um microscópio, uma coloração e um olho, pode ser um só, de um técnico de laboratório ou de um microbiologista, e infraestrutura laboratorial básica. Coloração mais comum é a coloração de GRAM, eu falei para vocês no vídeo, né, como é que funciona, baseado na parede das bactérias, e ela classifica as bactérias em gram positivo, que ficam em azul, né, ou em gram negativo, que ficam em vermelho. E ela, além de classificar, isso é super importante, se é gram positivo ou gram negativo, porque se nós sabemos que as gram negativas têm um perfil de resistência diferente das gram positivas e que alguns antibióticos só atuam contra gram positivas e não atuam contra gram negativas, isso é uma informação preliminar super importante. Além disso, em conjunto com a coloração, a microscopia é capaz de informar a vocês a morfologia da célula bacteriana, se é um bacilo, se é coco. Infelizmente, por exemplo, para a virologia, a microscopia não vale, porque a microscopia para a virologia é uma microscopia eletrônica, isso não está na rotina de laboratório nenhum. Então, quando eu falo aqui que a microscopia é uma excelente ferramenta, eu estou me referindo à bacteriologia. A virologia, hoje, antes foi a sorologia, e hoje, fundamentalmente, são as abordagens moleculares. Ele, além disso, identifica leucócitos, polimorfos nucleares, etc., mostrando a possibilidade de ser uma infecção bacteriana. Algumas bactérias, como vocês já sabem, não se colam pelo método de Gram, em função das suas características específicas, em função do seu envoltório rico em lipídios, como é o caso das micobactérias, e para isso se utiliza, então, colorações mais fortes, mais técnicas, mais penetrantes de corante, como é a técnica do Zil-Nielsen, que aquece a fucsina concentrada durante 5 minutos, fazendo com que ela penetre na célula bacteriana. Depois nós vamos descolorir, as células vão resistir a essa descoloração por álcool ácido, as células bacterianas, e o resto tudo não vai resistir, vai escorar com contracorante, que é o azul de metileno, e no final nós vamos ter essa figura rica em bacilos aqui, uma figura de uma microscopia. Muito bem. Então, vamos fazer alguns laudos microscópicos que são quase definitivos. Aqui vocês estão vendo um líquor, isso aqui é uma microscopia de um líquor, onde vocês estão vendo presenças de cocos gram-negativos aos pares. Isso é o que o laboratório viu. Quem se arriscaria a dizer que micro-organismo é esse? Vamos lá, gente. Neisseria meningitidis. Quem respondeu? Quem respondeu? Eu não vi. Ludmila. Ludmila. Exatamente, Ludmila, exatamente. É que eu não estou com o vídeo ligado, não, prof. Não, mas de qualquer maneira tu teria que estar aqui. Eu não estou te vendo porque eu estou fazendo uma coisa errada. Porque teu nome eu deveria ver. Muito bem, mas está certo, exatamente isso. Normalmente se apresenta assim. E por que isso é quase definitivo? Porque o líquor é estéril, né? Presença de bactéria no líquor é indicativo. Claro que não vai ser só esse o resultado, vocês vão ter o resultado de glicose, resultado de proteína, resultado de citologia, tudo isso e mais alguma coisa que possa ter, mas esse resultado ele é praticamente definitivo, porque são cocos gram-negativos aos pares no líquor. Quer dizer, isso é
clássico de meningococo, né? Então, Neisseria meningitis fecha o diagnóstico. Esse de baixo aqui, o laboratório avaliou uma secreção uretral e também viu cocos gram-negativos aos pares intra- e extracelulares. Olha que bonito essa. Vocês conseguem ver aqui que estão os cocos, ó, pinhado de cocos no polimorfo nuclear. Quem é que arrisca, quem é o agente etiológico, a dizer quem é o agente etiológico dessa microscopia? Pode falar. Ludmila, tu que falou. Neisseria gonorreia. Neisseria gonorreia. Nesse caso aqui, também é definitiva, exatamente essa resposta, mas nós vamos ter atenção aqui a esperar o resultado do cultivo e teste de sensibilidade do laboratório, porque as Neisseria gonorreia têm aumentado o número de isolados resistentes ao tratamento. Então, o teste de sensibilidade aqui passa a ser um complemento fundamental. E esse é um escarro. Agora nós estamos... O clínico pediu uma pesquisa de Baar, nós utilizamos o Zil-Nielsen e encontramos bacilos alcoácido resistentes. Que bactéria é essa? Mycobacterium tuberculosis? Pois é. Aqui ele é quase definitivo. É certo que deve ser o Mycobacterium tuberculose, mas vejam, dependendo da comorbidade do paciente, do local onde você está fazendo, há de se considerar a possibilidade de que seja outra micobactéria também. Porque alguns pacientes imunodeprimidos especialmente, podem ser infectados com outras micobactérias, como Mycobacterium abscessus, ou Mycobacterium fortuito, ou Mycobacterium avium. Em geral, o avium é o mais frequente das outras micobactérias. E essas outras micobactérias se apresentam de forma absolutamente idêntica. Então, você vê exatamente a mesma coisa. Então, o que acontece, geralmente? O paciente tem uma clínica sugestiva de tuberculose, vamos supor que ele seja um co-infectado com HIV, tem um CD4 baixa, começa a se tratar para a Mycobacterium tuberculose, pode acontecer duas coisas. O laboratório não tem como fazer cultivo, portanto, não vai identificar, mas o clínico percebe que aquele paciente não está evoluindo bem, e aí começa a suspeitar que ou é um Mycobacterium tuberculose resistente ao tratamento, ou não é Mycobacterium tuberculose. Então, embora seja muito, muito característico de tuberculose, né, porque é um Mycobacterium tuberculose, há que ter essa pequena cautela, dependendo do paciente, do quadro que esse paciente tem. E, finalmente, no líquor, também no líquor, né, e aí nós já, no líquor, nós já estamos dando quase a resposta final clínico do que se trata. Nós encontramos cocos gram-positivos aos pares em aspecto de chama de vela. Isso é característico de... Streptococcus pneumoniae. Exatamente. Então, isso é uma informação. Então, o que eu quero dizer a vocês com esse rápido quiz é que, muitas vezes, a microscopia, que é o mais básico de todos os testes, o mais barato de todos os testes, pode dar uma informação bastante importante. E, muitas vezes, esse teste é realizado bem antes de um resultado de cultivo. O cultivo, às vezes, demora, se for com teste de sensibilidade, 48, 72 horas. Então, você pode ter como avanço do laudo a parte da microscopia. Então, ela não deve ser desprezada, antes pelo contrário. O cultivo, então, como eu já disse a vocês, é o crescimento do microbiano em meio sólido e líquido, ou líquido, permite a realização dos testes de sensibilidade a partir da colônia isolada, e a maioria das amostras, embora seja inoculada em meios inespecíficos, né, meios ricos, como agar-sangue, agar-chocolate, etc., algumas são e devem ser inoculadas em meios específicos, como é, por exemplo, o caso das amostras de urina, que são inoculadas, além de meio inespecífico, em meios
com inibidores de crescimento de contaminantes, favorecendo o crescimento de bactérias gram-negativas. Alguns patógenos, como eu disse a vocês, exigem inclusão de nutrientes específicos, condições especiais de incubação, por exemplo, tensão de 10% de dióxido de carbono, ausência de oxigênio, por isso a completude dos dados que nós tínhamos falado lá antes é fundamental para orientar o laboratório. Então, se o clínico tem suspeita de um patógeno que exige alguma condição especial, ele deve perguntar ao laboratório como isso deve ser colhido, por exemplo, se a pesquisa é de anaeróbio, e informar o laboratório da sua suspeita. Bom, a sorologia ela tem um papel extremamente importante também no diagnóstico. Ela detecta fundamentalmente anticorpos, né, contra um eventual micro-organismo e antígenos, né, específicos desse micro-organismo. Agora, na época da Covid-19, vocês devem ter acompanhado toda a novela dos testes sorológicos, desde a sua qualidade, né, eles foram feitos pelos chineses, eu acho que em um mês de pandemia, já o mercado estava inundado de testes sorológicos, muitos de má qualidade, no início quase todos de má qualidade. Na Espanha houve problemas sérios em função do uso de testes de má qualidade. E depois a questão do quanto valia, né, o quanto é importante o resultado no caso do SARS-CoV-2. Mas o certo é que a sorologia é extremamente importante para algumas enfermidades, uma delas que me lembro agora, que me ocorre, certamente há muitas outras, mas uma que me ocorre é hepatite, cujos marcadores de anticorpos, né, são fundamentais para monitorar, primeiro para definir que tipo de vírus nós estamos vendo e depois para definir o desenvolvimento da hepatite. Aí esses testes são bastante utilizados, às vezes utilizam equipamentos mais sofisticados e às vezes são feitos como esse teste aqui para a COVID, que é um teste, um point of care. Esse é o exemplo típico de um point of care. É um teste que pode ser feito em qualquer lugar. E a biologia molecular, então, é uma detecção na região específica do DNA e algumas vezes do RNA, muito utilizado em virologia, é rápido e acurado, tem invadido a área da bacteriologia também, e tem vantagem de detectar micro-organismos, por exemplo, que não são cultiváveis ou são fastidiosos, por exemplo, clamídia, micoplasma, né, são identificados mais facilmente por biologia molecular. As plataformas, quando eu falo em plataforma, eu quero dizer o método diagnóstico, ela pode ser simples, detectar apenas um agente, ou pode permitir que se faça, numa mesma plataforma, a investigação de uma série de agentes ao mesmo tempo. Isso é muito útil em alguns casos, como, por exemplo, infecções do trato gastrointestinal ou infecções do trato respiratório, que existem vários agentes cuja enfermidade cursa com uma clínica similar, e numa mesma plataforma você pode identificar ou buscar identificar um agente dentre vários possíveis. Os sistemas estão cada vez mais automatizados e, finalmente, nós estamos chegando na era do sequenciamento total do genoma introduzido na rotina. Então, aqui um desenho, uma figura rápida de um PCR, porque, no final, tudo parte do PCR, né? Todos os testes têm como princípio, em algum momento, a reação de cadeia de polimerase. Isso também é para mostrar que você sai aqui em 30 ciclos, você consegue mais de 1 milhão de cópias, né, a partir de uma cópia. Isso é a grande vantagem da reação de cadeia de polimerase, você amplifica o sinal, né? O PCR é, na verdade, uma estratégia de amplificação do sinal. Que sinal é esse? É o fragmento de DNA que você está buscando. Multiplex, então, é o que eu disse a vocês, você tem num único tubo, você pesquisa, aqui está cepa A, B, C, D, mas podia ser
por exemplo, rinovírus, coronavírus, adenovírus e SARS-CoV-2, né, SARS-1 e SARS-2, você tudo no mesmo tubo. Melhor, rinovírus, adenovírus, SARS e influenza, você pesquisaria tudo no mesmo teste. Né? O que esse paciente tem, afinal? Essa clínica dele, dor de cabeça, tosse, é de quê? SARS-2? Bom, nós estamos vivendo uma pandemia, pode ser, mas pode ser influenza. Né? Daqui a pouco estamos entrando no inverno, mas pode ser adenovírus, que é sazonal também, pode ser outro coronavírus. Então, se nós tivermos essa resposta num só passo, seria o ideal. Sequenciamento total do genoma, como eu disse a vocês, é cada vez mais presente a técnica na rotina, em alguns países, evidentemente. Na Inglaterra, ele já entrou no sistema público, que é o sistema de saúde inglês, é cobertura universal. Ele já está entrando como ferramenta de uso rotineiro. A limitação está aqui nesse pontilhado, né? Que é a capacidade de você tornar a leitura dos dados em algo fácil e acessar, a partir dessa facilidade, dessa interface que facilite o resultado do sequenciamento com a leitura desse resultado, você tem no meio a comparação dentro das bases de dados de genoma. Você quer descobrir alguma coisa, você joga numa base de dados, o sistema, o software procura, ele informa rapidamente. Isso ainda é um problema, ainda é uma limitação que eu creio que vai demorar muito pouco para ser solucionada. Vantagens: menor tempo para resultado, possibilidade de fazer metagenômica, ou seja, estudar, por exemplo, microbiota, né, intestinal, ou microbiota pulmonar, ou de onde vocês quiserem, ou microbiota da orofaringe, identificação de espécie e resistência, e detecta micro-organismos não cultiváveis. Então, para finalizar as fases, a fase pós-analítica, eu destaquei esse slide. Se você pede um teste, você tem que receber o laudo. Ou você tem que receber uma explicação de que o teste não foi feito por alguma razão. Então, cabe a quem solicitou procurar o laudo. Se o laboratório não emitiu o laudo, você tem que saber por que não emitiu. E se o laboratório emitiu e você não viu o laudo, nós estamos com um problema sério, né? Que é a irresponsabilidade de solicitar alguma coisa que não vai ser vista nunca. Não pensem que isso eu estou falando porque me ocorreu falar por qualquer coisa. Não, é porque isso é muito comum. A solicitação de exames que nunca são olhados por quem solicitou. Então, solicitar, procurar, olhar e tomar providências. Isso depende fundamentalmente de atitude. Lembrar vocês que diagnóstico microbiológico é uma disciplina dinâmica, com mudanças rápidas, porque agentes etiológicos diferentes surgem todos os dias, né? Evolução, às vezes, dos mesmos patógenos clássicos, ou surgimento de agente como um novo, SARS-CoV-2, aumento de resistência aos antimicrobianos, isso é inexorável, vamos falar amanhã, e mudança das abordagens metodológicas. Então, diagnóstico de microbiologia, embora eu tenha falado de clássicos como a microscopia, ele está em constante evolução. Teste de sensibilidade ao antibiótico, para que serve? Cada vez mais nós temos casos de doenças infecciosas com bactérias resistentes, cocos gram-positivos, bactérias gram-negativas. Isso é crescente no mundo inteiro, então é preciso detectar. Os testes podem direcionar ou redirecionar se a terapia antimicrobiana iniciou de forma empírica, acompanhar as tendências epidemiológicas locais, definir políticas nacionais e locais de uso de antibiótico e testar a atividade de um novo agente antimicrobiano, isso aqui mais em termos de pesquisa. Lembrar, eu não lembrei antes, mas lembrar agora, que sempre antes de você solicitar, antes de você implantar uma terapia antimicrobiana empírica, você deve fazer a coleta
da amostra clínica para que ela não tenha o ruído desse tratamento com antibiótico inicial. Além da resposta que o laboratório lhe dá com o antibiograma, o teste de sensibilidade molecular, seja ele o que for, você tem que considerar, ao ministrar prescrever um fármaco antibiótico para o paciente, a idade dele, sistema imune, comorbidade, se ele adquiriu a enfermidade na comunidade, no hospital, que hospital, foi HU, Santa Casa, que outros medicamentos ele usa, e a genética, especialmente farmacogenética, que é uma coisa que nós utilizamos pouco ainda no nosso meio, mas que também vem crescendo bastante. Então, essa foi uma figura que eu enviei a vocês. É preciso considerar as três pontas desse triângulo, né? O agente infeccioso, o paciente e o fármaco, as relações de troca de farmacodinâmica e farmacocinética entre o fármaco e o paciente, o processo infeccioso, a resposta imune do paciente ao agente e a ação do antibiótico na bactéria diretamente e a resistência que esse micro-organismo apresenta à bactéria. Quais são os métodos para avaliar a sensibilidade in vitro? Então, você tem abordagens fenotípicas e moleculares. A fenotípica tradicional é o antibiograma, né? Vocês estão vendo aqui os discos impregnados de antibiótico com halo de inibição e o crescimento dos micro-organismos. Esse mesmo princípio pode utilizar um gradiente de concentração. A fita é de um determinado antibiótico com diferentes concentrações de cima para baixo. Então, você tem aqui a sensibilidade, né? A região, o halo de inibição, e ele vai diminuindo conforme vai diminuindo a concentração de antibiótico. Com isso, você tem uma ideia de quão sensível com é resistente determinada bactéria. Nível de sensibilidade e resistência, então, sensível a determinada concentração de antibiótico, significa que ele pode inibir ou matar o micro-organismo. Nós temos aí alta probabilidade de sucesso terapêutico. Resistente ao contrário, ele não inibe naquela concentração e pode nos indicar uma alta probabilidade de falha terapêutica. E no intermediário, que é uma classificação que ele não é nem sensível nem resistente, você terá maior probabilidade de sucesso se você tiver a maior biodisponibilidade daquele antibiótico e, especialmente, se você puder aumentar a dose, né, do fármaco. Limitações dos métodos fenotípicos, organismos não cultiváveis, você não consegue fazer até sensibilidade. Tempo para obtenção de resultados, eu já falei, ele demora até 72 horas. E é necessário o processo de isolamento do micro-organismo, o isolamento prévio para fazer os testes de sensibilidade. Métodos moleculares, se busca identificar algum gene ou alguma mutação que esteja relacionado à resistência. Vantagens, pode ser feito direto da amostra clínica, sem necessidade de isolamento de micro-organismos, é bastante comum hoje, ele é rápido e pode utilizar organismos e pode detectar organismos não cultiváveis. Um exemplo interessante, o Staphylococcus aureus, resistentes aos beta-lactâmicos. Lá na década de 60, se identificou que os Staphylococcus podiam desenvolver resistência aos beta-lactâmicos por produção de beta-lactamase, né? Então, eles degradavam o anel beta-lactâmico dos beta-lactâmicos, e esse beta-lactâmico não conseguia atingir o seu alvo, que é uma enzima chamada PBP, de Penicillin Binding Protein, que está aqui, PBP. A tesourinha é a beta-lactamase, ela corta, a enzima o beta-lactâmico não chega na enzima, não ocorre a inibição da síntese da parede, a bactéria continua vivendo. Aí a bactéria começou a produzir beta-lactamase, ela foi adquirindo no ambiente um painel de beta-lactamase, a beta-lactamase destrói, então, o anel beta-lactâmico, e isto não ocorre. Bom, aí o que aconteceu? Desenvolveram desenvolveram uns derivados da penicilina, dos beta-lactâmicos, chamado, primeiro derivado foi a meticilina, depois a oxacilina, depois a nafcilina.
E essas três penicilinas são chamadas penicilinas resistentes às penicilinases, ou resistentes às beta-lactamases. Ocorre que isso ia muito bem, assim, até que os estáfilos adquiriram do meio um gene que codifica uma PBP diferente, uma PBP2. Vejam que a PBP original aqui é representada por um círculo, né, onde se encaixa o beta-lactâmico, e a PBP2 é um quadrado, onde esse beta-lactâmico não se encaixa. Então, ela passou a ser resistente, e daí vem o nome Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, conhecido no mundo inteiro como MRSA, e aqui no Brasil alguns ainda chamam de ORSA, porque como meticilina não se usa mais, se utiliza oxacilina, alguns insistem em chamar o MRSA de ORSA. Bom, o importante é que o Staphylococcus resistente à meticilina, o MRSA, ele tem ele adquiriu no meio um gene chamado MEC-A, e esse MEC-A, que codifica a PBP2, que confere a resistência à meticilina, os Staphylococcus aureus que têm esse gene, a maioria deles estão dentro do hospital. Tá? É muito comum no hospital esses MRSA. É mais comum no hospital que na comunidade. Por outro lado, os Staphylococcus aureus isolados na comunidade são... uma grande parte deles podem produzir uma toxina chamada PVL, Panton-Valentin leucocidina, né, que destrói leucócito, que é codificada por um fago. Tá? O que ocorre é que, com o tempo, tem acontecido de aparecer no hospital MRSA cada vez mais com essa toxina. E qual é a importância dessa toxina? Ela é um fator de virulência, ela torna a agressividade do estáfilo maior. Então, um teste que foi desenvolvido, um teste molecular baseado em hibridização reversa. Hibridização reversa é numa fita, né? Aqui uma fita de nitrocelulose, mas em alguns casos se utiliza a fita de nylon e outras espécies de material. E essa fita, cada tracinho desse aqui são sondas específicas que estão fixadas. Que sondas são essas? São para detectar alvos específicos. Então, se amplifica num multiplex daqueles que eu mostrei antes, se amplifica a amostra e se identifica se é Staphylococcus aureus, se é Staphylococcus epidermidis. Então, já se identifica aqui a espécie bacteriana. Se identifica se tem o MEC-A e, portanto, se ele for positivo no MEC-A, ele é resistente à oxacilina, porque ele é um MRSA, e se ele tem a Panton-Valentina leucocidina. Se aparecer esse tracinho, ele é o PVL, e, portanto, é uma bactéria mais agressiva. A hibridização reversa é um teste molecular rápido, acurado, né? e pode ser extremamente útil dependendo do caso que nós estamos tratando. Bom, isso era o que eu tinha para falar. Falei demais de novo, 40 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu peço que vocês façam depois da apresentação da professora Daniela, para nós encaixar tudo e todo mundo poder discutir junto. Ok? Dani, pode fazer a apresentação, Dani? Claro. Eu tenho que te autorizar, né? Peraí. Isso. Eu já vou dizer que eu estou sem luz aqui em casa, então eu estou roteando com o meu celular. Então eu vou até desligar minha câmera para não sobrecarregar a internet e conseguir ficar mais rápido, tá? Interromper o compartilhamento, tá. Agora, vários participantes podem compartilhar. Tá. Acho que já pode, Dani. Deixa eu tentar aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Tá? Tá. Deixa eu botar para apresentar aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Eu vou ser bem mais breve do que o professor Pedro, até porque ele tinha dito para nós sermos bem breves. Vou tentar fazer um apanhado bem geral sobre os cocos gram-positivos de interesse clínico. Conforme eu disse para vocês, eu já peço desculpas, mas acabou a minha luz no meio da apresentação do professor Pedro.
e eu estou utilizando meu celular. Então, eu vou desligar minha câmera para não sobrecarregar a internet, para vocês poderem ter melhor qualidade na apresentação, ok? Deixa eu ver como é que eu desligo a câmera agora aqui. Ok. Bom, conforme eu mencionei nos vídeos, né, nós vamos falar então aqui sobre os cocos gram-positivos de interesse clínico, né, de interesse para a medicina humana, e eles têm em comum serem de forma esférica, a coloração de Gram, né, então na coloração de Gram, conforme vocês já verificaram também, ele fica cristal violeta, né, púrpura, em relação à constituição da sua parede celular, que é extremamente rica, uma camada espessa de peptidoglicano, com ausência daquela membrana externa das gram-negativas, não formam endosporos e são anaeróbios facultativos. Porém, eles têm algumas diferenças, as duas principais espécies, ou os dois principais gêneros que envolvem esses micro-organismos, o professor Pedro já comentou alguns deles ali anteriormente, eles têm duas diferenças básicas que fazem com que nós consigamos classificá-los e que também é utilizado como uma alternativa para os testes diagnósticos laboratoriais. Uma delas é que o gênero Staphylococcus, ele é capaz de produzir uma enzima chamada catalase. Essa enzima ela vai degradar a água oxigenada em água e oxigênio, e isso é extremamente importante também enquanto fator de virulência, porque ela vai proteger esse micro-organismo contra as espécies reativas de oxigênio que são produzidas pelas células do sistema imune, diferentemente do gênero Streptococcus, que não tem a capacidade de produzir essa enzima. Então, esse é um primeiro critério de classificação, bastante simples, mas bastante utilizado na rotina laboratorial para a detecção de cocos gram-positivos. Uma outra característica associada à sua característica microscópica, mesmo que ambos sejam em formato cocoide e que corem pela mesma cor, que é o cristal violeta, os streptococcus eles vão se apresentar em correntinhas ou em duplinhas, um ao lado do outro, podendo formar correntes semicurvas, enquanto os Staphylococcus aureus nesses agregados que se assemelham a cachos de uva, conforme a gente consegue ver aqui nessas duas figuras representativas. Nesse sentido, então, eu vou abordar bem rapidamente algumas características gerais desses dois gêneros bacterianos e as principais espécies que a gente acaba encontrando durante a rotina, né, clínica ou médica, e depois a gente pode abrir para fazer discussões. Bom, o gênero Staphylococcus, como eu disse, então ele é catalase positivo, diferente do Streptococcus, e existem três principais espécies que são elencadas como Staphylococcus de importância médica. Entre elas aqui, então, destaco o Staphylococcus aureus, o Epidermidis e o Saprophyticus. O aureus é o mais conhecido e o que tem tido uma repercussão muito grande, não somente na questão clínica e também de diagnóstica, mas como o professor Pedro também falou, em relação ao seu perfil de sensibilidade. Ele foi um dos marcos do desenvolvimento de um antibiótico lá por Fleming, né, que descobriu, então, que a penicilina tinha uma atividade frente a esse micro-organismo, o Staphylococcus aureus, mas também foi um dos primeiros onde nós deflagramos a resistência a esse fármaco e que tem crescido em termos de resistência ao longo dos anos. Fora isso, e falando das características do próprio micro-organismo, desses fatores que conferem a ele toda essa manifestação clínica e também a agressividade ou não, e como que é essa manifestação clínica, como vai ser o decorrer dessa manifestação clínica, nós temos os estafilococos categorizados em dois grandes grupos. Aqueles que têm a capacidade de produzir uma outra enzima, que é a coagulase, que é o caso do Staphylococcus aureus, e aqueles ditos coagulase negativos, que são os que não produzem, não têm a capacidade de produzir essa enzima. Esse também tem sido um método bastante utilizado na rotina laboratorial para diferenciar essas espécies dentro do gênero Staphylococcus. Então, o aureus, entre os Staphylococcus que nós temos elencado como importantes e que tem tido destaque na rotina, tem sido o coagulase positivo mais encontrado, tanto no ambiente hospitalar como na comunidade, como o professor Pedro também relatou agora há pouco. Esse Staphylococcus, o Staphylococcus aureus, além dele ter aquele agregado
em cachos de uva, relacionado a todos os micro-organismos desse gênero, ele ainda se apresenta numa cor dourada, quando nós conseguimos isolar ele em meios de cultivo. E é por isso que ele tem esse nome, áureos, vem do ouro, né? Então ele tem uma coloração dourada por uma pigmentação carotenoide que ele produz. Uma outra característica bastante importante do Staphylococcus aureus são alguns constituintes da sua parede, como é o caso da proteína A, que vai fazer com que ele consiga burlar o sistema imune, ou pelo menos fugir da ação imediata da fagocitose, por exemplo. E além de outros constituintes, como o peptidoglicano e os ácidos teicoicos, que também vão favorecer tanto a adesão desse patógeno nas células do hospedeiro, quanto a sua falta de reconhecimento pelo sistema imune, e que isso vai garantir o sucesso dele em causar ou não uma determinada enfermidade no paciente. O Staphylococcus aureus, então, essa enzima coagulase, ela é uma enzima bastante importante, uma vez que ela vai permitir que haja a formação de coágulos ao entorno desses micro-organismos, e esses coágulos de fibrina vão fazer com que ele também fique protegido da ação de muitas dessas células, né, e dessas citocinas relacionadas ao sistema imune. Ele pode causar doenças desde a mais simples, né? Então, a mais característica doença ou apresentação clínica das patologias associadas ao Staphylococcus aureus é a formação de um abscesso, exatamente pela possibilidade que ele tem de formar esse coágulo e também de favorecer a secreção de pus. Ele, então, vai causar doenças que vão desde doenças com características piogênicas ou supurativas, com a produção de pus, como doenças também relacionadas à produção de toxinas. As doenças piogênicas mais associadas e mais reconhecidas relacionadas ao Staphylococcus aureus, como eu disse, vão desde um abscesso, furúnculo, foliculite, e a nomenclatura que essa doença vai tomando, seja ela um furúnculo, uma foliculite, tem a ver com a constituição anatômica que ela vai estar envolvida. Então, no caso da foliculite, é uma inflamação relacionada ao folículo piloso, enquanto o furúnculo já vai associar não só o folículo, mas também a glândula sebácea, que está mais próxima ali daquele local. Isso pode se estender e causar doenças um pouco piores, né, um pouco mais agressivas, como é o caso do carbúnculo, onde vai haver, então, várias pústulas ao longo da nuca, principalmente das axilas, e também pode estar associado com o desenvolvimento de septicemias e outras doenças bem mais graves, pela possibilidade do Staphylococcus aureus adentrar a corrente sanguínea, endocardites, enfim. Em relação às doenças que não estão associadas com a supuração ou com a produção de pus, nós podemos destacar ainda doenças associadas com uma outra característica que entre esses três micro-organismos somente o aureus tem, que é a produção de toxinas. Essas toxinas, elas são toxinas bastante relevantes e que vão funcionar como sendo superantígenos, ou seja, vão deflagrar uma resposta imune muito exacerbada no indivíduo, e que vão causar quadros bem mais graves. Entre elas, nós destacamos a síndrome de choque tóxico, que é causada por uma toxina que do inglês fica TSST1, a própria Panton Valentine, que o professor Pedro relatou agora anteriormente, é uma dessas toxinas. Tem toxinas que podem ser preformadas em alimentos, que é o caso das enterotoxinas, que são secretadas por esse micro-organismo, né? E aí não será um caso de infecção, cabe destacar isso, será um caso de intoxicação, porque ela é uma exotoxina, ela é pré-formada pelo micro-organismo e é ela que está presente no alimento no momento em que nós a ingerimos. E temos ainda uma toxina esfoliativa, que está bastante associada com uma doença chamada síndrome da pele escaldada em neonatos e crianças, porque ela promove o desagregamento entre derme e epiderme, fazendo com que essa pele literalmente vá se desmanchando, né? Vá havendo uma perda de constituição dessas duas camadas, e isso faz com que haja uma esfoliação, por isso toxina esfoliatina, de todo o corpo dessas crianças.
O segundo, então, o epidermides, como eu comentei, ele é coagulase negativo, junto com saprofíticos. Ele, assim como o Staphylococcus aureus, também os 13 são micro-organismos presentes na microbiota. O Staphylococcus aureus pode estar presente numa microbiota de nasofaringe, de pele, e é por isso que ele consegue, então, migrar da pele para regiões mais internas do corpo desse indivíduo, inclusive a corrente circulatória, e causar doenças bem agressivas. Ele também está presente em alguns casos do trato geniturinário e perianal, enquanto que o epidermídeo está presente bastante na pele e nas mucosas, e ele tem a capacidade assim, de formar uma cápsula de glicocálice que vai fazer com que ele consiga ficar aderido às superfícies inanimadas, né, como as próteses, e por isso ele está bastante relacionado à inserção dessas válvulas prostéticas, próteses de quadril, entre outras, porque ele forma essa camada, eles formam uma comunidade de Staphylococcus epidermidis, que ali vai ficar aderido, vai produzir fatores de virulência, vai resistir à ação do sistema imunológico e também de alguns compostos que são utilizados para a limpeza e higienização desses equipamentos, e também algumas substâncias antimicrobianas, né, como os próprios antibióticos, e isso vai fazer com que ali ele consiga aumentar em número e venha a causar um malefício a esses indivíduos. Os saprofíticos, por sua vez, também é bastante presente no trato geniturinário e pode vir a causar infecção urinária, tem sido elencado como um dos principais causadores de infecção urinária, depois dos gram-negativos, como é o caso da E. coli. E a diferença entre eles, no momento do diagnóstico, há muito tempo, utilizando aqueles métodos clássicos, não os métodos moleculares, né, que já são mais avançados, como o professor Pedro falou, é que o Staphylococcus epidermidis é o coagulase negativo que é sensível à novobioncina, enquanto os saprofíticos acaba sendo resistente. Então, era uma maneira que tem sido utilizada de forma fenotípica para já dar uma diferenciação a esses dois tipos de Staphylococcus. Aqui nessa figura, eu tento demonstrar alguns desses fatores de virulência relacionados ao Staphylococcus. Então, nós temos a proteína A, que junto com aqueles constituintes de parede, como o ácido lipoteicoico, acaba favorecendo não só a adesão desse micro-organismo nas células desse hospedeiro, mas também que ela resista à fagocitose e à opsonização. Nós temos também algumas enzimas que vão favorecer a hidrólise de algumas células, né, ou a quebra de algumas células, como é o caso ou de alguma estrutura celular, como é o caso da própria coagulase, que vai fazer com que esses coágulos se formem, ou que as quinases, as estafiloquinases, que vão fazer com que eles se desfaçam para favorecer essa disseminação do micro-organismo. A hialuronidase, que também vai favorecer com que ele se dissemine, né, através dessa camada de ácido hialurônico presente em algumas estruturas celulares. Ele pode apresentar, então, uma cápsula, que também vai favorecer que ele tenha uma atividade antifagocitária, e a produção daquelas toxinas que eu comentei anteriormente. Toxina da síndrome do choque tóxico, TSST, esfoliatina e exotoxinas. Quando nós abordamos, então, o gênero catalase negativo, que é o Streptococcus, nós temos eles também, cocos gram-positivos, dispostos lado a lado, podendo formar até cadeias longas. Eles têm algumas características muito semelhantes aos estafilococcus em relação à produção de fatores de virulência e também algumas doenças que estão associadas. São bastante presentes na microbiota dos indivíduos, na garganta, na pele, no intestino, e se migram para alguns tecidos ou para o sangue, podem vir a causar, então, essas patologias que a gente acaba deflagrando. Eles têm sido caracterizados laboratorialmente, devido a duas características importantes, que é a produção de hemólise, então a capacidade de degradar essas hemácias em agar-sangue, conforme a gente consegue ver nessa figura aqui do ladinho. Então, nós temos aqueles que têm uma capacidade parcial, que são os beta-hemolíticos. A gente tem aqueles que têm uma capacidade total, que são os alfa-hemolíticos, aqui mais esverdeada, aqui.
e temos aqueles que não têm a capacidade de degradar essas hemácias em meio a agar-sangue, que são os gama-hemolíticos. Então, eles têm sido classificados quanto ao seu padrão de hemólise, e a possibilidade de causar essa hemólise nos estreptococos está relacionada à streptolisina do tipo O e S, que também tem sido utilizada como um outro método diagnóstico quando nós tentamos detectar uma reação a esse antígeno anti-ASO, que eles chamam, né? Anti essas duas streptolisinas. Também é um método diagnóstico bastante utilizado na rotina laboratorial. Além disso, Rebecca Lansfield percebeu, então, que todos esses beta-hemolíticos, esses que faziam essa hemólise parcial, podiam ser classificados sorotipicamente, ou seja, eles têm carboidratos de parede celular e proteínas, né, que vão favorecer que ele seja classificado em algum tipo de sorotipo. Até hoje nós temos sorotipos que vão de A a U, mas alguns, os de importância clínica e médica, eles estão mais associados aos sorotipos A, B, D e aqueles que não são classificados por não ser beta-hemolíticos, que são os que eu vou discorrer um pouquinho rapidamente aqui para vocês. Essa sorotipagem, então, é feita baseada nesses carboidratos que favorecem esses micro-organismos a fazer adesão também, e também a estimular ou não o sistema imunológico, e alguns constituintes da parede celular, especialmente a cápsula de ácido hialurônico. Essa cápsula de ácido hialurônico, ela é muito importante, porque além de conferir uma alta virulência a esses micro-organismos, uma vez que eles vão, então, reduzir o processo de reação do sistema imunológico, ela não permite, isso acontece porque ela não permite, ou ela dificulta, na verdade, a reação no nosso sistema imunológico, porque nós temos ácido hialurônico na constituição das nossas células. Então, essa reação cruzada acaba fazendo com que o sistema imune não reconheça, porque ele entende que o ser humano, né, que o hospedeiro, também possuem essa estrutura celular. Então, parece que é algo natural do hospedeiro, mas acaba sendo do próprio patógeno para ele burlar, digamos assim, as células de defesa do sistema imune. Então, esses micro-organismos têm uma capacidade de adesão, principalmente pela presença dessas proteínas M, pili, dessa cápsula, e também conseguem invadir, né, as camadas mais internas, conseguem fugir, então, do sistema imunológico através desses fatores antifagocitose, como a própria cápsula e esses carboidratos e proteínas de superfície. Conseguem, então, aqui demonstrado a streptolisina SO, que vai estar relacionada à degradação dessas hemácias, assim como outras enzimas, tais como hialuronidase, coagulases ele não produz, que é diferente do Staphylococcus aureus, mas também produz quinases, produz lipases, proteases, entre outras enzimas bastante importantes e que são relacionadas à virulência desse patógeno. E também conseguem entrar na corrente sanguínea e liberar toxinas, assim como Staphylococcus aureus, toxinas que são muito semelhantes e que vão atuar como superantígenos. Aqui eu trago, então, os principais micro-organismos que têm sido apontados na prática clínica, né? Então, o grupamento de Lansfield, né, da Rebecca, o grupo A, que é essa primeira sorotipagem que ela fez, né, esse primeiro grupo, ele é um micro-organismo que está presente na pele e no trato respiratório, e tem essa capacidade, então, de provocar doenças como faringite, fascite, escarlatina, febre reumática, entre outras, tanto pela sua possibilidade de gerar uma resposta piogênica, também produtora de pus, como é o caso do estáfilo, mas também pela capacidade de utilizar essas toxinas e causar doenças mais graves. As toxinas relacionadas ao Streptococcus, elas são toxinas tanto do tipo toxinas eritrogênicas, como é o caso da TSST do Staphylococcus aureus, muito similar, toxinas do tipo streptolisina S e O, perdão, que são aquelas utilizadas para a detecção lá no agar-sangue, né, que ele utiliza para degradar as hemácias,
mas também enterotoxinas que se subdividem em enterotoxina A e B. Sendo a enterotoxina A funciona como um superantígeno, assim como a toxina lá do Staphylococcus, e a B ela é uma protease. Essa protease relacionada ao Streptococcus pyogenes, ela é extremamente importante, uma vez que ela vai fazer com que haja a degradação dessas proteínas celulares, e isso vai fazer com que ela tenha doenças um pouco mais graves, digamos assim, como é o caso da fascite necrosante. E aí também é dado como se ela estivesse comendo essa carne dos indivíduos, né? Bactérias comedoras de carne, ela tem sido dita, porque ela acaba causando a necrose desses tecidos devido a essa ação dessa enzima protease, que é uma exotoxina do tipo B. A dor de garganta, que é a faringite, é frequentemente associada ao Streptococcus pyogenes, porque ele, então, é um micro-organismo que está presente na oro e na nasofaringe e que pode ali, então, vir a causar dor de garganta e faringite, e a escarlatina acaba sendo uma dor de garganta agravada, que também, pela infecção de um fago, vai favorecer a produção de uma toxina, e vai causar um quadro um pouco mais agravado da faringite causada pelo Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes ainda tem uma característica muito importante, que são manifestar ou piorar doenças autoimunes devido às sequelas causadas pelas infecções geradas por ele. E entre essas doenças, nós podemos associar a febre reumática e a glomerulonefrite. Então, elas são sequelas causadas pela infecção de Streptococcus pyogenes, porém são doenças autoimunes. Um outro que é classificado como o grupo B de Lancefield, que está presente no trato geniturinário e no trato respiratório, é o Streptococcus agalacti, que foi mais recentemente inserido no Sistema Único de Saúde para ser triado entre as mulheres gestantes, e ele está bastante associado com doença neonatal. Então, esse Streptococcus agalacti, ele está presente, mas ele pode migrar, né, do trato geniturinário da mãe grávida para o bebê e para as membranas que estão ali protegendo esse nenê, e isso pode fazer com que esse bebê tenha sepse, pneumonias e meningites, inclusive durante o parto, ele acaba agravando ou possibilitando mais a colonização e a infecção desse neonato. Então, tem sido feita essa triagem para que, se eu não me engano, na 36ª semana, que começa a triagem, no finalzinho da gravidez, para que a mulher, então, tome os antibióticos necessários para minimizar o risco de transmissão desse micro-organismo da mãe para o filho. No grupo D de Lancefield, nós destacamos os enterococos, que até pouco tempo atrás, alguns deles eram classificados como Streptococcus, e agora enterococos ainda é uma coisa que está meio em validação, né, a modificação, se são estafilococos, se são streptococos ou são enterococos, mas que o Pedro também comentou conosco agora há pouco, que estão presentes no cólon, tem uma característica bastante importante, que eles resistem à secreção de bile e também a concentrações de sal bastante elevadas, então eles são um pouco diferenciados dos streptococos, eles residem também numa região bastante inócua, né, que é o cólon, eles estão associados com infecções do trato urinário, cardiovasculares e especialmente infecções hospitalares. Como o professor Pedro acho que comentou, eu vi em algum dos slides que ele mostrou ali, os enterococos, eles são naturalmente resistentes à penicilina G, e então tem sido feita a associação da penicilina com um aminoglicosídeo, que geralmente é a gentamicina, ou a vancomicina, que é um dos últimos medicamentos que a gente tem inserido para o tratamento de cocos gram-positivos, mas já existem várias estirpes de enterococos resistente à vancomicina, que é o VRE, e o VRE tem sido um problema muito sério, porque não tem se encontrado mais alternativas para tratar esse micro-organismo.
O Streptococcus viridans, e o pneumone, ou pneumococo, eles não são classificados, porque eles são alfa-hemolíticos, então eles não estão dentro da classificação de Lansfield, e o viridans, ele tem esse nome pela colorização verde que ele manifesta, né, então, por isso viridans. Ele é presente na orofaringe, trato gastrointestinal e geniturinário, mas ele não consegue sobreviver na pele, diferente de muitos outros que a gente elencou aqui, porque os ácidos graxos da pele acabam sendo tóxicos para esse micro-organismo. Ele, assim como o Staphylococcus, que nós comentamos anteriormente, tem uma capacidade muito grande de produzir uma cápsula de glicano, e essa cápsula de glicano, esse polímero de glicano, ele é bastante resistente às modificações de pH, e ele é o responsável pela placa dentária, pela cárie que nós temos no dente, e também por processos de endocardite, quando ele consegue, então, acessar a corrente sanguínea e chegar até as válvulas cardíacas. O pneumococo deve ter sido o que a gente mais escuta, né? É o Streptococcus pneumoniae. Ele é um alfa-hemolítico, também presente na oro e na nasofaringe. O principal fator de virulência dele está associado à produção de uma cápsula. Essa cápsula, então, vai fazer com que ele atue inibindo a fagocitose, também vai fazer com que nós consigamos tipar esses pneumococos, né? E também um dos métodos que tem sido utilizados para diagnóstico é ver se ele faz o que nós chamamos de fator Kellum, que até eu coloquei lá no videozinho, uma fotinho, que é formar uma parte, um halozinho em torno dele para ver se ele é produtor ou não de cápsula e se ele é, então, o pneumococo ou não. Além da cápsula, ele tem alguns outros constituintes da parede que são bastante importantes, né, como é o lipoteicoico lá da parede, e também a pneumolisina, que é uma enzima que vai fazer com que ele tenha alcance nas células do sistema respiratório e lá consiga degradar alguns constituintes celulares, se mantendo e causando, então, toda a sintomatologia e a clínica relacionada a ele, que está bastante associada com quadros de pneumonia, mas que também pode evoluir para quadros mais graves, inclusive meningites, conforme vocês viram até numa das lâminas ali que o professor Pedro mostrou da microscopia. Em relação à profilaxia do pneumococo, que é o que a gente mais escuta falar, e vocês vão escutar muito durante a vida médica, tem disponível algumas vacinas, né, as pneumocócicas. A primeira vacina, ela tinha 23 sorotipos relacionados ao Streptococcus pneumoniae, e ela é indicada, ela ainda é disponível pelo SUS, ela é indicada para tratamento de idosos acima de 65 anos ou com algum imunocomprometimento. Logo, então, e ela é associada com uma toxina difitérica, ou com toxoide difitérico, ou com o tetânico, e isso, então, fez com que eles não conseguissem pegar uma cobertura muito grande e não conseguem, então, fazer uma resposta muito boa para todas as faixas etárias, e eles, então, fizeram uma segunda vacina, que é a vacina conjugada 7-valente. Ela tem sido aplicada em crianças, em bebês com menos de 2 anos, e ela também tem tido uma cobertura mais ou menos razoável, mas aí eles entraram num questionamento de que não pegava todos os sorogrupos, né, todos os sorotipos de Streptococcus pneumoniae, e isso dava uma baixa sensibilidade e especificidade a essa vacina. Com o tempo, então, e com a evolução, eles passaram a produzir uma vacina recombinante, que é a 10-valente, a pentavalente, né, a 10, ela vai ter 10 sorogrupos, e entre eles também está associado o Haemophilus influenza, um antígeno de Haemophilus influenza. Ela tem uma cobertura que dá uma segurança para casos graves de 70%, e isso foi elevado mais recentemente com a introdução de 13 sorogrupos, né, 13 antígenos de cápsula de Streptococcus pneumoniae na 13-valente. Então, a 13-valente, ela não utiliza nenhum toxoide, ela utiliza um estímulo do sistema imunológico que não é associado com nada tóxico, e ela dá uma cobertura, né, uma segurança para evitar casos graves de cerca de 90%, tá? Além de evitar também a disseminação, principalmente entre as crianças.
Aqui eu trouxe só 2 casos para exemplificar, para também não me alargar muito mais. Um deles é um caso de endocardite causada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o MARSA, que o professor Pedro também comentou, em uma mulher que colocou um piercing na orelha. Então, isso ocorre muito, não somente durante a inserção de piercings, mas aqui nós temos uma figura demonstrativa no ambiente hospitalar, quando nós estamos colocando um catéter, passando uma sonda, enfim, esse estafilococcus, que pode ser colonizador da pele desses indivíduos, ele pode ser inserido, chegar até a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, então, chegar até ossos, coração, e assim sucessivamente, causando doenças bem mais graves e até óbito nesses indivíduos. Um outro caso também é de indivíduos em hemodiálise que eram colonizados por MARSA e que desenvolveram bacteremia, né? Ou seja, esse MARSA conseguiu ser encontrado dentro do sangue desses indivíduos, causando doença, e como vocês viram, nesses 2 casos, ele já era resistente à meticilina, oxacilina, como o professor Pedro falou, na verdade, na prática clínica, eles já eram resistentes, então diminuindo e limitando um pouco as alternativas terapêuticas. Cabe destacar que todos eles, hoje em dia, passam por processos de detecção diagnóstica muito mais acurados, utilizando métodos mais especializados, como é o caso dos métodos de biologia molecular, mas todos os laboratórios, pelo menos todos os laboratórios de análises clínicas que eu conheço, fazem essas triagens básicas, que se iniciam, como o professor Pedro falou, desde uma lâmina de Gram, né, para detectar a morfologia e a coloração desses micro-organismos, até algumas características relacionadas à produção de enzimas e também de algumas características relacionadas à virulência do próprio micro-organismo. Acho que era isto. Tenho que parar aqui. Sim. Muito obrigado, Dani. Excelente. Acho que eu fui concisa. Quase a mesma coisa que eu, falasse meia hora. Desculpa. Não, foi muito bem, acho que foi excelente. Muitas coisas eu nem lembrava mais. Muito legal. Bom, eu vou abrir para quem quiser comentar, os professores quiserem comentar, os alunos quiserem perguntar. Nós temos aí pelo menos uns 20 minutos para falar sobre o assunto ou qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. André, queres comentar alguma coisa sobre o Strep2B que tu fizesse o trabalho com a Giane? Deixa eu botar a câmera aqui de novo. Então, só aproveitando a bela apresentação, tanto do Pedro do diagnóstico e da Dani aqui das gram positivas, né? Há 2 anos atrás, minha orientada de doutorado, a Giane, ela era enfermeira da maternidade, e ela fez um estudo sobre Streptococcus agalacti em gestantes, onde o pré-natal se recomenda que seja de 35 a 37 semanas, verificar se tem a colonização, né, que a Dani comentou que tem sido cada vez mais solicitado isso na rotina, porque do pré-natal, né, se faz um swab e se identifica, pode-se utilizar, nós usamos um meio de cultura que era um meio específico, que se chamava o meio granada, né? Então, ao colocar o swab nesse meio, ele tem uma capacidade de detectar uma substância chamada granadina, e que deixava um pigmento alaranjado. Então, depois de 24 a 48 horas, a gente conseguia ver essa pigmentação. Quem auxiliou esse estudo foi até uma aluna da medicina, a Jéssica. Ela, né, fazia junto esse diagnóstico e também fazia entrevistas junto às gestantes. E também, em paralelo, a gente realizou um método molecular, o GeneXpert, que é o método que a gente colocava o swab dentro do cartucho. Esse cartucho era colocado dentro do equipamento que faz, né, o PCR em tempo real, onde ele amplifica um gene específico, né, do Streptococcus agalacti, e que a gente acabava sabendo se estava ali presente, e levava menos de
2 horas, era 1h30 para se fazer. Quando dava positivo, às vezes menos de 1 hora a gente já tinha um resultado. Então, a gente fez essas 2 metodologias. E por que a gente também fez essas 2 metodologias? O que tinha de interessante nesse estudo, né? Assim, que foi relevante, que a gente publicou, e também a Jane apresentou junto aqui os gestores do hospital, e não era o diagnóstico não era colocado na rotina, né? E aí foi implementado na rotina aqui do Laboratório de Análises Clínicas usando o meio granada. É que aqui no hospital universitário, ele é de referência para gestantes de risco. Então, o pré-natal é de 35 a 37 semanas, mas aqui muitas das gestantes elas tinham trabalho de parto prematuro. Não necessariamente elas vieram a ter o bebê, né, mas elas entravam em trabalho de parto prematuro. Então, aqui, como é de referência, né, elas vinham ser atendidas aqui quando entravam nesse trabalho de parto prematuro. E a Giane fez a entrevista nessas gestantes, convidou elas para participar do estudo e fez a análise, né? Então, no total, a gente teve 110 gestantes, e dessas a gente achou uma prevalência de 28%, então 28% das gestantes estavam presentes, né? Não se achou nenhuma associação, por exemplo, com condição socioeconômica, com pré-natal, um número de pré-natais que realizou previamente, né? Não teve nenhuma associação à presença de ter o Streptococcus agalati. E o que aconteceu? O Streptococcus agalati, ele pode ser, a sua condição pode ser eliminada fazendo uma antibiótica terapia. No caso ali era utilizada a ampicilina. Então era informado, né, como era um estudo, era uma pesquisa, isso não era na rotina, mas a gente, claro, para estudar seria ideal ver aqueles entre os tratados e não tratados sendo uma mesma proporção, né, e ver o que aconteceria, qual seria a taxa de infecção do recém-nascido, né, porque quem estava colonizando, esse swab era colocado inicialmente na vagina e depois era colocado no ânus. Então, tinha tanto era verificada a colonização vaginal quanto a colonização anal desse Streptococcus agalacti, né? E quando a gestante tem o parto, principalmente se o parto é normal, né, vai passar ali pela vagina e pode levar junto o Streptococcus agalacti recém-nascido. Existe, né, estudos mostrando uma maior taxa de infecção e nesse caso, podendo levar a sepse, né, no recém-nascido. Então, mais número também de casos de recém-nascido tendo que ir para UTI, né, o Natal, quando se tem mães colonizadas não tratadas, né? Só que, embora o ideal seria fazer esse comparativo, a gente achou seria antiético a gente não informar ao médico e ao médico optar pelo tratamento, né, dessas gestantes, a profilaxia com essas gestantes. Então, foi informado aos médicos e depois a gente viu na rotina quantos dessas gestantes tiveram o tratamento. Então, a gente, basicamente, eu vou pegar aqui o artigo, e até vou disponibilizar para vocês também ali no AVA, né, porque é um artigo bem interessante. Então, dessas gestantes que foi realizado o tratamento, né, 24 foi realizado e somente 6 não foi realizado esse tratamento. Só que dessas 6, 4 tiveram trabalho de parto prematuro, né, 66%. E das que foram tratadas, só 4%, 1 de 23 tiveram trabalho tiveram um nascimento prematuro, né? Então, o bebê nasceu prematuramente e, em consequência, também nasceu com baixo peso nessas que não tiveram tratamento, né? Então, foi em torno de 66% que tiveram esse nascimento prematuro. Então, isso foi bem interessante, esses dados foram mostrados junto aqui aos gestores e sensibilizou eles para colocar na rotina. Tem mais alguns fatores interessantes, né? A gente fez os cálculos, a diferença dos valores, o Gene Expert, somente o cartucho, realizando ele na rotina, sem o equipamento, era $43, e o meio granada era $1,48,
né? Então tinha essa diferença, embora o GeneXpert dava o resultado em menos de 2 horas. Então, por exemplo, para aquela gestante em que ela entra em trabalho de parto prematuro, já poderia se fazer o diagnóstico dela, e aí já durante esse trabalho de parto prematuro já poderia se iniciar o tratamento, porque mesmo, por exemplo, mesmo no pré-natal, que se faz o diagnóstico com 35 a 37 semanas, não se dá naquele momento o tratamento. Isso aí é informado, é colocado na carteirinha, e é quando ela entrar em trabalho de parto que se faz o tratamento, porque ela pode se recontaminar se faz previamente, né? Então, o ideal é sempre fazer o tratamento, a profilaxia, desculpa, né? Não o tratamento, não é profilaxia, durante o trabalho de parto. E então, para isso, o GeneXpert, para caso que não tivesse essa informação, ele seria uma boa alternativa, né? Já vendo também o quanto é a redução de um dia na UTI de um bebê recém-nascido que tem que passar na UTI, já compensa esse valor também os cálculos existem cálculos de custo-benefício e de custo-eficácia de qualquer intervenção que tu faça na área da saúde. Então, a introdução de uma nova metodologia, uma plataforma tão distinta quanto em termos de preço, o GeneXpert e o meio de cultivo, ela, se for olhar por custo-benefício, nunca fecha, porque o custo é muito alto para implantar. Agora, se for olhar pelo lado do custo-eficácia, de qual o benefício individual, aí muda um pouco, mas são cálculos difíceis de fazer. A inserção por isso que a tecnologia, quando nós insertamos ela num determinado sistema, ela tem que ser aproveitada, maximizada, porque da melhor maneira possível, para que ela se torne, que o custo dela se pague da melhor maneira possível. Nesse caso, é absolutamente inviável você introduzir hoje para a detecção de Staphylococcus. Você introduzir uma metodologia vai custar R$250 por paciente. Exatamente. Né? Para vocês terem uma ideia, a mesma máquina, o kit quer dizer, o cartucho da tuberculose são $9,90. Claro, é subsidiado, né? Mas são $9,90. Uma diferença bastante grande. Quando a gente fez esse estudo, né, Pedro, também nos ajudou a colocar em contato com o pessoal da Cefeid, que é a empresa que produz os cartuchos. Então, nós conseguimos por doação, né, esses cartuchos, por isso que a gente teve um N de 110. O N foi um pouco maior, mas um dos problemas também desse cartucho é que do método de GeneXpert, para essa amostra dava muito erro. Por exemplo, se tem um pouquinho de resíduo de sangue, isso já pode interferir na reação. Então, a gente teve uma perda maior nos resultados com o GeneXpert. Também a gente colocou isso no artigo. Né? Então foi a nossa limitação de número, a gente acabou fazendo 110, que foram os que tiveram resultados com o GeneXpert. E então tem além desse problema de erro, quando a gente foi ver o valor mesmo, né, que daí esse valor de 43 era mais ou menos isso, acho que era um pouco, claro, o dólar estava um pouco mais abaixo, mas eles queriam nos vender um kit para se a gente fosse ampliar o número, né, e aí eles não têm subsidiado, então essa era a diferença também com o kit da tuberculose, que ainda é subsidiado. Mas o meio granada funcionou muito bem, porque ele teve, né, praticamente a gente teve uma variação de 3 que foram positivos. André, não quero te interromper, mas nós temos mais 10 minutos. Desculpa, Pedro, é que vai... Não, muito obrigado, mas é que eu não sei se algum aluno quer fazer alguma pergunta. Uhum. Olá, alunos. Estão aí? Sim. Vocês não querem fazer pergunta, eu vou fazer uns comentários. Eu não vejo ninguém usando o fórum, não sei se realmente vocês não acham que seja um bom caminho para tirar dúvida, ou se vocês não estão com dúvida nenhuma.
está tudo tranquilo, mas só para lembrar que nós estamos já na segunda semana e faltam 2 semanas. Então, se vocês tiverem dúvida, hoje, por exemplo, eu estava contando aqui, nós agora somos 24, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 24 presentes e 15 alunos e 9 professores. Então, se vocês quiserem tirar dúvida, esse é um bom momento, e nos fóruns também. Vocês estão conseguindo acessar os livros daquele site da FURG? Oi? Eu não tentei, não, mas eu baixei o de microbiologia pela internet, o do Brook. Tá. E os artigos você tem conseguido ler? Sim. Tá, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, porque a importância do artigo está lá, é para ler, e para tirar dúvida. Bom, se vocês não têm nada para perguntar ou comentar sobre as apresentações hoje... Professor, vou ainda interromper. Eu tenho uma dúvida, sim. Só estava esperando ver se algum colega ia comentar alguma coisa. Eu tenho dúvida do antibiograma. Aqueles disquinhos que são de concentração fixa. No caso, ali tem antibiótico usual, assim, que seria usado comercialmente, e nas concentrações usuais, tipo, no que é vendido no comercial. Não. A concentração, essa é uma outra história, Júlia. Ali são concentrações determinadas eles determinam a concentração inibitória mínima pegando um painel de cepas e fazendo, digamos, em 200 cepas, tá? Uma escala de concentração. E aí eles tiram uma média e dizem, esse é o ponto de corte. Isto é uma coisa, isto é concentração de antibiótico e bactéria. O uso da concentração em vivo não tem uma relação direta com a concentração do disco. Não tem. Tu não pode, por exemplo, pegar a concentração do disco e dizer, essa aqui é a minha posologia para utilizar no paciente. Não pode. Não funciona. Tá, entendi. Obrigada. Eu achei que era assim, o que era vendido comercial. A tua pergunta é excelente, porque essa é uma busca, existe algumas maneiras de tentar determinar isso, mas ainda não existe nada que garanta a transposição daquilo que se observa in vitro, em termos de concentração, para aquilo que se utiliza em vivo. Além das razões que eu já apresentei, porque in vitro você não tem paciente e todas as particularidades dele, tem essa que tu levantasse agora, que a concentração do disco não é a concentração que se utiliza lá. Obrigada, professor. Pedro, posso uma fazer coisa, um comentário? Pedro. Desculpa, eu ia fazer um comentário. Não, André, mas não é nada relacionado ao tema, é só porque eu acabei de tentar inserir lá o vídeo, depois só se os alunos puderem nos dar um feedback, né, mandando um e-mail, para ver se já inseriu. Desculpa, Andréia. Não, tranquilo. Não, só porque como eu vou dar aula de infecção do trato urinário, né, e aí falando sobre o antibiograma, outra questão também do antibiograma é que ele é baseado na concentração sérica, né, dos antibióticos, às vezes para definir, além de definir o perfil de sensibilidade, né, para saber se é sensível resistente, mas também saber o quanto está a concentração sérica do antibiótico. E na infecção urinária, muitas vezes, o antibiótico ele tem uma concentração mais elevada na urina, né, e ele pode ser mais eficaz, mesmo com uma diferença no perfil de sensibilidade, não sei, ou pelo menos se busca estudar isso, queria muito estudar isso, se vê que a concentração na urina dele é superior que a concentração sérica para alguns determinados antibióticos. Além do mais, tem uma... Assim, vamos de novo, o antibiograma é fundamental, né? Esse antibiograma que se faz é o que se tem, né? Pior ainda é quando... pior não, mas é mais restrito ainda quando você simplesmente detecta a base molecular da resistência, porque você não tem nenhuma ideia de nível de resistência, né?
nem se é alta, nem se é baixa. Por exemplo, se você detecta uma mutação que é responsável pela resistência, se você detecta a presença do MECA, que é a resistência à oxacilina, você não tem nenhuma ideia. E o antibiograma é como eu disse, na verdade, eles pegam um painel de cepa, fazem um total desse painel, tiram uma média das que são o ponto de corte, né, onde você tem a maior concentração de cepas sensíveis. E a outra particularidade que a gente não sabe, na maioria das vezes, por exemplo, é a farmacogenética do indivíduo, a múltipla terapia. Então, você pega, por exemplo, um idoso que toma 4 medicamentos, né, todos eles são metabolizados no mesmo lugar, né? Todos eles passam pelo fígado, todos eles têm as suas citocromos sendo agindo como agente metabolizador, e você não sabe se algumas vezes não há reação cruzada, né, aumentando, por exemplo, a concentração do determinado antibiótico. Então, tem uma série de outras coisas, além do antibiograma, que é fundamental, mas o antibiograma é algo absolutamente fotográfico, estático, entre duas partes, né, entre uma concentração fixa de antibiótico e uma concentração de bactérias. No paciente, você pode não ter a mesma concentração de bactérias, você pode não ter a mesma concentração, não tem a mesma concentração de antibiótico, e tem toda a fisiologia do paciente. A pergunta é muito boa porque ela dá dá muita reflexão, né, do quanto ainda se precisa evoluir nessa abordagem, especialmente em época que nós estamos vendo crescer o número de casos com cepas resistentes. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, amanhã voltamos a nos encontrar nesse mesmo horário, se ninguém tem nada a perguntar. Amanhã, 1h30, voltamos, né? Vocês já têm o link? Sim, professor. Tá bom? Oi? Queria perguntar, Fernando? Não, só falei que sim. Tá bom, então. Então, tá bom. Obrigado para vocês. Até amanhã. Obrigado, gurias. Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.